Eu sou a Ana Dumont e hoje o meu bate-papo é com a Isa. A Isa é uma brasileira que tem uma escola de idiomas na Suíça, a World Language School. Isa, a gente está super feliz de conversar com você hoje, conhecer a sua história, conhecer a história da WLS e também saber de todos os seus planos, o que você tem oferecido para os alunos. Quero que você se apresente, conte pra gente. A gente sempre quer ver uma mulher, né, que foi para Suíça, que empreendeu, que tem sucesso. E o que você tem para ensinar pra gente e falar também dos projetos novos aí da WLS? Obrigada, Ana. Bom, meu nome é Isa Felder, eu já moro há quase 25 anos na Suíça. No Brasil, eu era jornalista, eu trabalhava na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né, a FAPERJ. E nesse meio tempo em que eu trabalhava, eu estava pensando em fazer um mestrado na Califórnia, não tem nada a ver fazer um mestrado na Califórnia e ir para a Suíça, né? Mas eu acabei conhecendo o meu marido, e daí eu fui para a Suíça por causa dele. E lá, os cursos de idiomas, eu percebia que era algo muito frio, muito tradicional, muito maçante. E foi quando eu decidi fazer algo diferente, sabe? Eu terminei os meus cursos, aí eu fiz uma faculdade lá na Escola de Linguística Aplicada. E assim que eu me formei, eu falei, não, eu vou fazer o modelo que eu quero, como eu quero. Então, assim, nas minhas aulas com um dos professores, nós somos uma unidade, né? Elas são aulas bem dinâmicas, bem divertidas, os alunos usam no dia a dia deles, né, aquilo que eles aprendem. Que bacana. A gente sabe que muitas pessoas estudam inglês o tempo todo, espanhol, italiano, alemão, e às vezes chega um ponto e fala assim, eu tenho dificuldades, eu estudei muito tempo, mas tenho dificuldades em me comunicar, e me sentir seguro, né? Sim. E você me contou um pouquinho do que tem de especial, de diferente na WLS. Quanto tempo você levou para construir assim, essas experiências? O que você fez de diferente? E se tiver alguma historinha, a gente também gostaria de ouvir, né? Porque todo mundo gosta de saber como é que foi chegar até o ponto de falar, eu tenho meus alunos aqui e eu realmente vejo um desenvolvimento diferenciado. Bom, histórias, eu tenho muitas histórias, né, sobre mim mesma, histórias que eu levo para a sala de aula. Por exemplo, eu estava ainda fazendo a faculdade, não, minto, foi antes de eu começar a faculdade, estava estudando, como aluna mesmo, né, aprendendo alemão. Eu acho que eu devia estar no nível B1, de acordo com o quadro comum europeu. E eu conversei com alguns amigos, né, estava conversando com alguns amigos, e aí eu contei a história do meu sogro, que foi o seguinte: sabe aquele filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado? Ah, sei. Pois bem, foi idêntico. Eu estava lá na casa dos meus sogros, eles tinham saído, o meu marido também não estava em casa, e eu estava no porão. Aí o tempo virou, começou a ficar nublado, começou a parecer que ia cair um temporal. De repente, te juro, sem brincadeira, Ana, eu vi um homem no nosso quintal, com aquele capuzinho, aquela capa de chuva, e começou a relampejar. Eu pensei, nossa, é um maluco, veio aqui, o que ele vai fazer aqui, né, nessa casa? Estava ligando quase para a polícia, só que eu fiquei naquela, né, vou ligar para a polícia, mas aí eu não sou daqui, aí vão achar que eu, né, sou maluca, que eu tô querendo. Aí quando relampejou de novo, por causa do clarão, eu reconheci, era o meu sogro. Aí eu contei essa história. Só que contando essa história em alemão, eu virei e falei, gente, eu reconheci o meu sogro por causa do focinho. Porque você tem Schnauz e Schnauze. Schnauze, né, é o focinho do cachorro, é o focinho do bichinho. E eu queria falar Schnauz, que é o bigodinho. Ai, que vergonha, todos riram, né? Então, são coisas que eu levo e com isso eu passo para a sala de aula também. Ou palavras tipo Münze, e tem uma palavra parecida, mas significa outra coisa, não, uma palavra meio feia, que alunos meus já usaram e falaram muito alto, assim, no corredor. Professora, você tem uma
E os suíços olhando para mim, devem ter pensado, olha, o que essa professora ensina em sala de aula? Então, assim, é muito divertido, é muito engraçado, e como é que eu posso dizer, me recompensa muito, sabe? Trabalhar Legal. com os alunos, e o foco são alunos brasileiros e portugueses. Você me contou uma história, eu vou contar uma, e eu acho que faz uma diferença. Eu quero saber como você, como profissional, né, que ensina idiomas, você deve ter tido situações e os diferenciais que a WLS tem. Eu acho que eu vejo muitos, né, ser uma escola de multi-idiomas na Europa, num país onde tem toda uma cultura bem diferenciada. E você me contou que você tem um diferencial na sua escola, que é trabalhar com corpo diplomático. E aí eu acho que tem algo que eu quero entender, e acho que todo mundo que vai assistir esse podcast vai querer entender. Eu fiz um projeto há uns anos atrás na Guatemala, e eu falava espanhol, mas o meu time não falava. Alguns falavam portunhol, e aí eu acho que a grande diferença de uma escola com nível de qualificação mais profissional, né? E a gente estava numa conversa, e dessa conversa nós estávamos falando de fornecedores, né? Então, time grande de técnicos ali falando sobre uma regra de pagamento para fornecedores. E aí no final, assim, uma pessoa levantou as mãos e falou assim, era uma moça muito engraçada, né? Ela falou, eu posso entender por que vocês estão falando de fornicadores? Imagina isso numa reunião corporativa. Com certeza. E aí a gente começou a rir, e a gente percebeu que ela passou a reunião sem entender o que a gente estava tratando. E aí o apelido do cara que explicou passou a ser fornicador o projeto inteiro, né? Meu Deus, ok. E como que é essa questão? O que tem de diferencial? Porque quando você ensina idiomas, por exemplo, para um corpo diplomático, a comunicação ela não é só para se fazer comunicar. Mas ela é uma comunicação intencional, né? Ela é uma comunicação que tem o objetivo, às vezes, de uma negociação. E isso eu acredito que é um grande diferencial da WLS para quem quer realmente se comunicar com uma pessoa num outro idioma, mas de uma forma muito propositiva, para obter um resultado, né? Porque a gente faz isso em português. Claro. Escolhe as palavras, escolhe a abordagem. Conta pra gente, porque esse seu exemplo, pra mim, é o clássico. Porque viajando, beleza, dá pra gente ir lá e falar assim, desculpa, né? Mas uma reunião de negócios não dá. Exatamente. Bom, a WLS ela ganhou 2 vezes a licitação para se tornar a escola oficial do Consulado Brasileiro em Zurique. E eu trabalho com embaixadores, cônsuls, o pessoal também local que trabalha no guichê, e nós adaptamos de acordo com a necessidade do grupo. Como assim adaptamos de acordo com a necessidade? Eu já tive embaixadores que falaram para mim, eu quero algo para o meu dia a dia. De repente é um teatro, num café, então era uma coisa mais voltada para o dia a dia. Tem outros que já queriam mais voltados para a literatura, outros para poder ler um jornal. Então eu e o meu time, nós nos adaptamos de acordo com o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer. Eu já tive, por exemplo, uma pessoa do consulado brasileiro que adorava jogos. Então eu levava jogos, filmes para essa pessoa. Então é como a pessoa, o que ela precisa. Eu primeiro faço feito um médico, uma anamnese. O que você, meu aluno, precisa? E aí eu moldo a aula de acordo com a sua necessidade. Ai, que bacana. E eu acho que também essa interação, você conseguir ter a segurança, porque a gente estuda inglês às vezes na sala de aula, por exemplo, né? E aquela relação com o professor, ela nos deixa numa condição de um ambiente muito controlado. E trazer essas situações diferentes tira a gente do ambiente de sala de aula, né? Acho que isso é um grande diferencial. Quem nunca sentiu assim? Na sala de aula eu falo, né? Na sala de aula eu converso, mas quando chega no trabalho eu travo. Sim. Porque no trabalho tem todo um ambiente emocional que não está presente na sala de aula, né? Vamos considerar isso. E eu achei muito bacana a sua ideia de vir ao Brasil lançar um programa de intercâmbio.
Uhum. Acho que o sonho de conhecer a Suíça é algo um pouco comum, né? Sim. E de estar no país onde você fala você me disse quantos idiomas? Oficialmente são 4 idiomas, mas falados mesmo, assim, são 3, que é o italiano, o francês e o alemão, mas tem o reto-romanche, que infelizmente é uma língua oficial, mas que está morrendo gradativamente. Gente, olha que loucura, minha cabeça não deu conta. Tá? A gente mora no Brasil. Tudo bem que quando você vai para o Nordeste, o sotaque é um, quando você vai para o Sudeste é outro. Eu sou mineira, então imagina, né? A gente tende a cortar as palavras. É difícil para um estrangeiro vir para cá. Mas eu imagino uma pessoa que vai morar na Suíça ou que vai viver, ou mesmo na Europa, né? E quer se comunicar não só em inglês. Eu já viajei algumas vezes e eu tendi a falar no inglês. Mas é muito mais legal quando você consegue falar a língua do local. Sim. E como é que é viver num país onde as pessoas falam diferentes idiomas? Porque qual o tamanho da Suíça? Até me perguntou, mas eu realmente não sei de cabeça. Sem problema. É do tamanho, a Suíça inteira é do tamanho do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Não é um país grande. Gente. E desde o primeiro dia que eu botei os pés na Suíça, eu fiquei impressionada com essa questão linguística, ou pelo fato de ser jornalista, né? Então, já me chamava muita atenção a questão cultural e de idiomas. Quando eu percebi que tem regiões que realmente são bilíngues, né? Que agora, desculpa, fugiu em português, bilíngues, eu ficava assim, como pode? Por exemplo, Bill, né, que é bien em francês. Bill é uma região que, se você for num bar e falar em francês, eles te respondem em francês. Se você falar em alemão, eles te respondem em alemão. Lugares de Berna, a mesma coisa. Então, assim, eles fazem esse switch, né, essa troca muito rapidamente. Já outras regiões não, né, elas são realmente tipicamente alemãs, tipicamente francesas, tipicamente italianas. Então, eu fico impressionada. Meu marido mesmo, ele é suíço e ele fala fluentemente o alemão, ele é da parte alemã, e francês. Isso eu achei sensacional no seu programa de intercâmbio. Porque a gente sempre entende aqui no Brasil que a gente tem que aprender o inglês, e de fato precisa. Sim, uma língua internacional. Internacional, e se comunicar bem, mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu passei muito tempo sem pensar, né, na necessidade de ter um outro idioma, a não ser aqueles que eu fosse trabalhar, como por exemplo o espanhol. Eu estudei muito pouco francês, mas tem um detalhe que me chamou a atenção e quero que você fale um pouquinho também. No Brasil hoje, muitos de nós têm buscado uma segunda cidadania. Sim. E a maior parte, talvez assim, principalmente no Sudeste, mas em outros estados também, tem uma ascendência europeia. E aí a sua cidadania pode ser uma segunda cidadania italiana, por exemplo. Sim. Ou, por exemplo, a minha família veio da França. Gostaria muito de, se eu fosse morar na Itália, na Europa, ter um tempo e conhecer mais as origens, né? Como é que é também essa perspectiva do intercâmbio para quem tem família que tem uma segunda cidadania? Porque eu acho que isso é legal, gente. A gente não para pensar, né? Quem vai morar na Itália, por exemplo, ou tem uma cidadania italiana, em algum momento vai querer viver lá, porque senão não faz nem sentido ter uma segunda cidadania. Né? Ou vai para a Europa por causa do bloco econômico e vai escolher morar na Alemanha, porque profissionalmente é mais interessante. E isso não tinha passado pela minha cabeça. O quanto é importante não fazer só um intercâmbio em um país de língua inglesa, mas um país que tenha outros idiomas também. Tem a ver, Isa? Acho que é essa a ideia, né? Sim. E é muito interessante que você falou, porque nós temos um curso preparatório para quem vai querer morar na Suíça. Então, por exemplo, pessoas não necessariamente de descendência suíça, mas que casaram com uma pessoa que não é suíça, porque tem o casamento, né, a cidadania facilitada, ou seja, você casa com um suíço, depois, se eu não me engano, de 5 anos, você recebe o passaporte suíço, que foi o meu caso. E tem a cidadania que vai ser por tempo, que agora eu não lembro mais, sinceramente, quantos anos são. Mas nós oferecemos um curso preparatório
para quem precisa da cidadania, do passaporte, né, da cidadania suíça. Então, esse curso dura mais ou menos um mês, e aí nós damos na língua referente ao cantão. Então, quem é dos cantões de língua italiana, é o curso dado em italiano. Quem é dos cantões de língua alemã, em alemão, e de francês, em francês. E com isso nós ajudamos, né, as pessoas a se naturalizarem. Porém, as pessoas que querem se naturalizar, e aí agora é a sua pergunta, na verdade, né? Eu fui meio around the bush, né? Mas quem for se naturalizar, por exemplo, na Itália, ou na própria Alemanha, né, na França, nós fazemos uma preparação linguística para essas pessoas. É como se fosse um cursinho pré-vestibular. Sim. Né? Nós fazemos um cursinho pré-vestibular para ajudar essas pessoas, inclusive com as legislações, com as questões daqueles países em questão, que são a França, que são os países vizinhos da Suíça, né? França, Itália e Alemanha. Olha, fenomenal. Então, porque eu não tinha pensado em alguém vir ao Brasil. Então, vou voltar a uma coisa que eu comentei. A Isa veio ao Brasil para lançar o seu programa de intercâmbio, né, na Suíça. E tem uma coisa que às vezes a gente sonha pouco, né? Quantos aqui estão assistindo essa live, vão ver esse podcast e nunca pensaram em se tornar um profissional baseado na Suíça? Gente, isso é coisa de sonho, né? Um país maravilhoso, um país seguro, um país bonito. E de repente, durante a sua formação profissional, começar a estabelecer alguns alvos. Por que não viver na Suíça? Né? Por que não buscar uma cidadania suíça como um profissional? E aí o idioma faz toda a diferença. Exato. Porque uma dos testes é a proficiência. E a WLS tem todo esse processo já, inclusive, para corpo diplomático. Então, preparando pessoas que vão querer buscar, inclusive, uma cidadania na Suíça. Para mim, isso é fenomenal, Isa. Acho que o seu projeto, ele é muito pioneiro, né, de despertar nas pessoas para estudar um idioma numa escola europeia e, além de tudo, ter uma perspectiva de começar a ter contato com a cultura da Suíça, né? Com ir até lá, visitar e, por que não, estabelecer um projeto de vida para a Suíça, como você estabeleceu o seu projeto de vida. Imagino que você está muito feliz lá, né? Sim, estou muito feliz, e eu gostaria de acrescentar uma coisa. Para a pessoa se mudar para a Suíça sem ser casado com um cidadão europeu ou suíço, no caso, é importante que a profissão lá seja uma profissão muito requisitada, como, por exemplo, informática. É muito requisitado na Suíça, né? Informática. Eu tô pensando em ir também no intercâmbio. Exato. A informática, medicina também é muito requisitada na Suíça. E a parte de saúde em geral, enfermagem, nutrição. Porque há outras profissões que são menos requisitadas. Essas profissões, elas podem muito bem ser cobertas por profissionais locais. Se não houver mão de obra dentro da Suíça, o que a empresa tem que fazer? Ela vai ter que procurar na Europa, para só depois ela passar por escrito fundamental o porquê dela ter pego o profissional de um outro continente. Então, por isso que eu tô falando, são poucas as profissões que dão essa oportunidade, né, da pessoa ir, eu vou morar na Suíça. O que dá realmente para facilitar, ou é o casamento, como eu falei, ou com um suíço, ou com um cidadão europeu que more na Suíça, ou uma empresa, hospital, que precise de fato de um profissional da área e contrata, comprovando que não achou na Suíça. Gente, adorei. Eu só tô um pouco chateada de não ter meus 20 anos, 20 e poucos você tá anos. Novinha. Tá boa, não, que isso. Porque você que está assistindo, né, esse podcast e que tem 20 e poucos anos, toda uma vida pela frente, eu acho que é um sonho que pode se tornar realidade. O primeiro passo é o intercâmbio, né? Conhecer a escola, saber mais sobre os cursos, sobre a formação, sobre a orientação. Você já fala inglês, já estuda inglês, por que não
mais um idioma que pode te qualificar para um país que é maravilhoso, né? Queria que você falasse um pouquinho do que vai ser ofertado no intercâmbio. Sim. Aqueles passeios lindos que a gente vê, daqueles trens maravilhosos. Não, já fiz toda uma programação com uma empresa super conceituada no mercado suíço, né, de viagens. Então nós vamos para Zermatt, onde fica Zermatt, onde fica Matterhorn, que é a montanha do chocolate Toblerone, né? Vamos para Ticino, ou Tessin, né, a parte italiana. Obviamente, Zurique, claro, né, todo mundo conhece Zurique, já ouviu falar de Zurique. Vamos também para Berna, a capital. Tem também o Bernina Express. Ai, fala de novo. Adoro você falando. Lindo. Bernina Express, que é o trenzinho lindo, lindo, lindo que passeia pelos Alpes suíços, não importa se é verão, outono, inverno, primavera, a paisagem muda, parece até show de moda. Cada estação é como se fosse uma roupa nova da estação. Preparem os looks. Exato, é lindo, vale a pena. Então, assim, nós preparamos realmente vários pacotes de excursão para quem quer conhecer a vida na Suíça. E tem coisas mais locais, tipo levar o aluno para um barzinho para aprender como é que ele pede determinada comida, como é que ele pede um cafezinho, levar alunos, juro por Deus, já preparamos isso, para lojas de roupa, ainda mais meninas, né, que adoram comprar roupa, bolsa, galerinha. sapato. Exato, então vamos levar as meninas, os meninos também podem ir, não há problema algum, para pedir como é que compra uma blusa, como é que paga, como é que pede para trocar. Então nós vamos ter algumas aulas mais simples nas proximidades da escola. Ai, que legal, adorei, Isa. E acho que esse nosso bate-papo, além de quem está nos assistindo, eu pegaria esse bate-papo e levaria para os meus pais, para os meus irmãos, para minha família, para mostrar, né? Quando a gente fala de um intercâmbio na Suíça, todo mundo acha tão diferente e não pensou nessa possibilidade. Então, tudo que a gente falou aqui é legal compartilhar com a família, porque vai entender por que uma escola na Europa, né? O que isso significa para o plano de formação profissional dos jovens, da galera que está nos assistindo, né? É um plus para o currículo. É algo que é totalmente ligado a um plano de desenvolvimento de vida. Gente, isso é plano de vida. Sim, quando a gente às vezes tem 20 anos, a gente não sabe que a gente pode sonhar tanto. A verdade é essa, né? Às vezes a gente chega num tempo assim, poxa, eu podia ter sonhado mais. Então, pega esse vídeo, mostra pro seu pai, mostra pra sua mãe, mostra pra aquela pessoa que torce por você, te perguntou o que você quer fazer, como é que vai ser sua formação, e fala sobre esse sonho, de conhecer a Suíça, porque vai mostrar uma realidade que você talvez nunca pensou pudesse ser parte da sua vida, porque você não pensou que ia morar tantos anos na Suíça. Nunca pensei que eu estaria morando na Suíça, não. Meu sonho era realmente para os Estados Unidos, mas o amor acabou me levando para a Suíça e tô amando, que parece aqueles filmes de Hollywood, né, com a Heidi andando pelas montanhas, é muito bonito. Bom, uma coisa também que eu acho muito importante, né, porque muitos pais ficam pensando, não, mas o meu filho vai para uma escola estrangeira, no outro continente. Então, uma coisa muito importante de mencionarmos é a credibilidade, a seriedade da escola. Porque, como eu falei anteriormente, a questão do consulado, né, entrando em contato com o consulado brasileiro de Zurique, falar o nome da WLS, o Isa Felder, todos me conhecem, então podem muito bem checar. Uma outra coisa... Networking, Network. Entrando no nosso Instagram, as pessoas vão ver também a seriedade que em 2021 a WLS, representado por mim, ganhou o prêmio, eu ganhei, na verdade, o prêmio de melhor empresária brasileira no mundo em 2021 em Londres. Parabéns. Obrigada. Que orgulho para nós, brasileiras. Obrigada. Foram 100 mulheres empresárias de vários países, não só da Suíça, de vários países, inclusive da Inglaterra, e aí dividiram, bom, isso foi na final, né, porque antes eram mais de 100, mas na final foram 100 mulheres empresárias, e eu ganhei na categoria Growth, né, que eu estava na fase de crescimento, eu nem lembro quantos anos eu tinha ainda de empresa,
E eu recebi, inclusive, o troféu das mãos da Luísa Brunet, que foi assim um show. Aí teve a rainha, esqueci o nome da rainha de um país africano, estava lá também. O Rafael dos Santos, que amorzinho, gente. O Rafael, que muito conhecido na Bandeirantes também, me entrevistou na Bandeirantes. Então, assim, são motivos, né? São fatores que provam. A WLS é uma escola séria, não é uma escola qualquer que a pessoa vai pagar e não vai ter retorno. Então, a WLS, ela é o primeiro passo. É o primeiro passo para quem realmente sonha em ter uma vida internacionalizada, construir uma carreira e num país que dispensa qualquer comentário, que é a Suíça, né? Você falou que você também tem cursos de idioma para quem quiser continuar depois do intercâmbio, né, no espanhol, no inglês, alemão, francês, italiano. Então, o pessoal que quer morar na Europa, principalmente pretende algum dia, família que já tem a cidadania, é um passo importante de se pensar, né? Para a gente conseguir começar a imaginar muito mais do que talvez antes da pessoa ouvir esse podcast. Isa, adorei essa história. Eu também quero ir para o intercâmbio. Se você não puder ir, não é problema. Eu acho que eu falei com você anteriormente, nós temos cursos online. Você falou sobre isso, eu quero ouvir, porque isso aqui interessa o nosso pessoal também que está ouvindo. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, cara, agora eu não posso ir para o intercâmbio. Né? Mas qual que é um passo que pode ser dado para construir esse sonho de, né, ter uma vida europeia, por exemplo? Eu tenho alunos do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro e alguns de São Paulo, que são meus alunos hoje em dia, principalmente de alemão, que eu sou professora de alemão na WLS, e fazem aula online comigo. Tem alunos que fazem aula com um dos professores que eu tenho também de inglês online, quer dizer, todos os idiomas, são 6 idiomas que nós oferecemos, nós temos russo também. Poxa. Exato. Russo é a pedidos, né? É uma professora volante que nós temos. Então, as pessoas do Brasil às vezes perguntam, eu tô vendo agora a situação, como é que eu posso ter aula de russo? Não tem problema, eu contacto a professora que trabalha conosco, sim. E é uma aula online. Então, as pessoas que precisarem também são oferecidas. E agora, para o intercâmbio, eu tive 10 pessoas que me procuraram e falaram que gostariam de ter, primeiramente, aula online para sentir como é que é o professor e tudo mais. E aí, para o ano que vem, elas gostando, elas irão. E com certeza elas vão gostar, porque o professor, ele realmente anota 1.000. Pessoal, a gente vai deixar aqui o link para vocês clicarem, né? E já conhecerem aí, então, os cursos que tem da WLS. Se liga! Às vezes não dá para ir no intercâmbio, você quer programar o intercâmbio, mas de imediato já começa a fazer as aulas. Começa por aí. Já começa numa escola, inclusive, eu vou falar de novo, é uma escola que atende diplomatas. Não é só para aprender a pedir cafezinho, não é isso. É para quem quer usar um segundo, um terceiro idioma para se comunicar, para negociar. Quem sabe para criar um negócio, né? Ainda que seja um negócio digital. A gente tende a achar que dá para automatizar a tradução. Mas quando você está conversando num ambiente de negócio profissional, não é assim que a coisa funciona. Você tem que saber quais as palavras certas a usar e saber usar um idioma. Tem um fator, traz credibilidade. Acho que isso é a questão, né? Você quer um idioma para você se diferenciar, é a WLS. Para mim ficou muito claro, Isa. Adorei bater papo com você. Adorei também, Ana. Obrigada. Vamos para o intercâmbio e vamos fazer aulas com a WLS. Obrigada, Ana. Tudo de bom. Um beijo. Você vai ir para a Suíça, cheio de brasileiros te acompanhando. Tomara. Essa aqui é a nossa... Vai ser ótimo. Vai ser muito, muito realizador. Bacana. Obrigada, Isa. Obrigada a você.